é a hora de assumir isso, porque os criminosos do colarinho branco e da verde oliva estão realmente pagando um pato histórico, né, Moisés, né? Pagando por momentos em que estiveram sempre blindados, né? É Banco Master, é Faria Lima, militares na cadeia, político, né? Como o próprio Bolsonaro, sem nenhum tipo de drible na justiça. A coisa está avançando e a gente tem que fazer disso um ponto marcante aí. Inclusive está rolando uma piada agora nas redes, mas que é o seguinte, ó, o Trump concedeu perdão presidencial, né, graça a 2 perus nos Estados Unidos. Peru glu-glu. E aí os caras dizendo, pô, até os perus têm perdão lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro não vai ter aqui, né? Mas o crime dos perus certamente é menos grave, né, do que golpe de Estado, né, Moisés? Tiago, isso aí é a prova da infantilidade do fascismo, né? Como eles são infantis. A cena do Bolsonaro com a tornozeleira é infantil. O vídeo do Deltan Dallagnol falando da situação do Bolsonaro é infantil. As manifestações deles todas são infantis há muito tempo, desde a preparação do golpe. O próprio golpe, no que revela como organização, como articulação, é uma coisa infantil. É quase uma ofensa, Tiago, dizer isso, é quase uma ofensa às crianças. Então, isso aí é uma coisa completamente imbecil, infantil. Qual é o sentido disso aí, dessa cena aí, desse cara que briga com todo mundo, né? E agora ele deu anistia a isso, não sei, essa notícia eu perdi, Tiago. Não, e aí tem uma outra piada que é um pouco mais pesada, o horário até não é o mais indicado, mas eu não posso deixar de fazer, mas que com base nos relatórios expostos do Epstein, né, dos e-mails, diz que ele perdoou o peru aí no dia de hoje, mas o peru do Bill Clinton não perdoou, viu? Agora nós vamos ter que ver a revelação da troca de mensagem entre eles, né, os e-mails, nós vamos descobrir muita coisa. Se ele pediu para abrir, Tiago, é porque ele sabe que tem mais gente envolvida que não apareceu até agora. Então, falam né, no Clinton, falam mais gente, falam no Obama, até no Obama, eu não sei o que vai acontecer. Ele decidiu puxar gente para o esgoto dele, né? Mais gente, é isso que ele tentou. Mas, Tiago, eu acho que essa é uma abordagem que nós temos que fazer. A infantilidade da extrema-direita no mundo. O Milei é infantil na Argentina, esse Trump é infantil, os Bolsonaros, todos eles são infantis. Né? Essas atitudes deles. O Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos parece uma criança, é uma coisa muito, muito vexatória para o fascismo. Então, a história da tornozeleira, aquela cena daquela gente da Polícia Federal falando com o Bolsonaro, era como se fosse uma professora falando com um aluno que fez uma arte, ou uma mãe falando com uma criança. Então, eles são infantis, Tiago. Aí depois eu fui ver, citei aqui o Dallagnol, fui ver o vídeo do Dallagnol, que ele disse que o Bolsonaro não queria fugir, que ele queria abrir o aparelho para ver a história da escuta. Né? E depois eu não sabia o que fazer com aquilo, como é que ele ia fugir, não sei o quê, argumentando que não tem sentido considerar a hipótese da fuga. Mas o que o Bolsonaro ia abrir aquilo para ver o que dentro? O que o Bolsonaro entende de eletrônica? Ele não conseguia abrir a caixa. O que ele ia ver ali dentro? Então, todas as abordagens deles, Tiago, são infantis. Depois, mais adiante, nós vamos tentar recuperar, vamos falar aqui, que passa por essa infantilidade, uma declaração, só vou dar manchete, uma declaração, eu recuperei ontem uma declaração que o Eduardo Bolsonaro deu ao Globo logo depois da eleição em 2018, que é absolutamente infantil. Você tem até o tema aí para uma coluna, Moisés, a infantilidade da extrema-direita, né? Sim, já alinhavei aqui agora. Eu vou, daqui a pouco vai estar aí no TCM. Muito bom. Tiago, vamos falar dessa história do Eduardo Bolsonaro? Vamos começar, porque, olha, hoje nós temos assunto pra caramba, Moisés. Eu tenho uns giros para fazer que guardei só com você aqui para a gente abordar alguns temas, mas vamos começar pelo Edu Bananinha, então?
Olha só, Tiago, em 1º de novembro de 2018, logo depois da eleição, o que esse cara faz? Ele deu uma entrevista para o Globo, eu recuperei ontem toda a entrevista, e a partir dessa entrevista começou a se disseminar na imprensa, isso rolou durante muito tempo, né? Uma história de que os Bolsonaros, o pai e os filhos, tinham um impacto. E agora, Tiago, eu vou ler aqui o trecho da entrevista que fala desse pacto. Olha só o trecho da entrevista. Eduardo Bolsonaro falando em entrevista ao Globo, publicada em 1º de novembro de 2018. A gente fez um pacto. A gente não vai para a cadeia. A gente não vai cair na mão do Sérgio Moro nem da Lava Jato. Se o partido colocar a faca no pescoço, o partido tal vota se tiver o ministério tal, sinto muito, mas não vai ter. É o Eduardo Bolsonaro dizendo que o governo do pai dele seria puro, totalmente puro, e que não ia distribuir ministério para ninguém, e que eles tinham um pacto de que não seriam presos. Esse pacto já se desfez, né? E o próximo, depois do pai dele, certamente vai ser o Eduardo Bolsonaro, se voltar para o Brasil, vai ser preso. Então nós temos que relembrar essas coisas, Tiago, para que não fique dado como hoje. Eu saí de casa hoje de manhã e ouvi o rádio no carro, né? De um cara da extrema direita que do Sul, não vou dizer o nome do cara, se queixando da prisão do Bolsonaro como uma coisa que fere, Tiago, direitos humanos. Um fascista dizendo que a prisão do Bolsonaro fere direitos humanos. Então, eles tinham tudo isso preparado na cabeça deles, que eles nunca iam ser presos já. O pai, os filhos, o entorno todo, e agora que nós temos com certeza que daqui a pouco vão prender mais, além dos que são réus do golpe. Vão pegar. Eu tenho certeza, Tiago, que em algum momento vão pegar o Valdemar Costa Neto, o Ciro Nogueira, e eu não sei se o Gilberto Kassab vai escapar. Mas daí não então, fica ninguém, caras, né, mas tem o Rueda também, né? E o Rueda sempre lembra do Rueda. É interessante. O Rueda também. Mais do que nunca, ontem me chamou muita atenção, eu recebi aqui o Julian Lemos, aquele deputado, ex-deputado federal, que foi muito próximo do Bolsonaro, foi, né, um dos pilares do Bolsonaro junto do Gustavo Bebiano na campanha, depois abandonado, e ele solta hoje todos os bastidores. E me chamou muita atenção porque ele falou de todo mundo, Moisés. Eu perguntava e ele dava a capivara do cara, tudo que você imaginar aqui. Quando eu perguntei do Antônio Rueda, ele parou e disse assim na entrevista ontem: esse eu conheço há muito tempo, e se você me permitir, eu não gostaria de falar dele. Deu para ver que ele ficou travado de medo do Antônio Rueda, parece mais perigoso que esses caras, mas ele tem menos vitrine, né? Ele tem menos vitrine. Ele falou de todo mundo. Cara Ciro Nogueira, falou do Desculpa. Não, só porque me chamou a atenção, ele fugiu do cara, né? Então, para tu ver, esse cara, ele é considerado um calouro nessa linha de frente da direita, da velha direita aqui, né? O Rueda. Perto de um Valdemar Costa Neto, ele é um aprendiz. Mas para tu ver isso que tu está dizendo, é uma informação que eu não tinha, mas eu acho que todos eles são perigosíssimos, né? O Valdemar Costa Neto é o cara aquele que já declarou publicamente que ele só paga as coisas com dinheiro vivo. Quem é que paga as coisas com dinheiro vivo? Tu paga, Tiago. Ninguém paga. Hoje nem passagem de ônibus, nem, sei lá, nem bala no mercado. Não paga, não existe mais dinheiro, não existe mais fila em caixa eletrônica para sacar dinheiro, é uma coisa muito rara. Ele paga tudo com dinheiro. Por quê? Porque é dinheiro que ele não pode declarar, é dinheiro que não está no banco, que está em casa. São os caras que têm, não estou dizendo que é ele que tem, mas, bom, se ele tem dinheiro vivo, ele tem que guardar em algum lugar. São os caras que têm paredes em casa cheias de dinheiro. Se tu quebrar a parede, está lá cheio de dinheiro. Todo mundo sabe. Então, esses caras estão aí até agora. O Ciro Nogueira vai ser pego no caso do banco, esse aí. Né? Está muito evidente de que ele está enrolado com a história do banco. Então, tens... E esses dois mais expostos. Mas aí tu tem o Gilberto Kassab
completamente atrás da moita, quieto, não diz nada. Ele não tem opinião sobre nada. O Gilberto Kassab não tem opinião sobre nada. Então, esse, para mim, também é perigosíssimo, Tiago, porque ele é o dissimulado. Gilberto Kassab, esses caras vão decidir a eleição do ano que vem. Né? Essa velha direita não é o bolsonarismo